É isso, a gente tinha acabado de conversar faz 1 hora e pouquinho que a gente conversou com o Tom Bueno, as informações não mudaram. Quem está no Oriente Médio está preso, né? Esperando tudo que pode surgir de novidade. Inclusive, o governo brasileiro já colocou uma lista de países com a sugestão, com a indicação, com a recomendação, melhor falando, para não ir para esses países. Kuwait, Palestina colocam ali também, para brasileiros não pegarem voos para ir para lá, inclusive porque o espaço aéreo está todo ali fechado, principalmente do Irã. Eu estou muito bem acompanhada no estúdio aqui do Metrópolis.com, do nosso estúdio no nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV, do Samuel Puncher. Sam, muito boa tarde. Você está aqui dando todo esse suporte aqui para a gente que está ao vivo. O Sam estava ali nos bastidores e agora vem para frente das câmeras, trazendo as traduções de todas as falas que estão sendo feitas pelo mundo todo, inclusive Casa Branca e também Israel, que desses trechos, daqui a pouquinho a gente vai assistir na íntegra, com novidades de Benjamin Netanyahu dizendo que há indicativos muito fortes de que o Ali Khamenei não está vivo, né? Ele teria sido neutralizado nessa operação. Pois é, Natália André, boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente em casa. Eu acho que esse é o momento de maior... Tem a grande notícia, a notícia mais avassaladora, vamos chamar assim, dessa operação, pode estar aí a minutos de acontecer. Então a gente tem esse pronunciamento do Netanyahu, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas explicando um pouco o contexto. Houve esse ataque, a Natália André mostrou mais cedo que o compound, né, o complexo, vamos chamar assim, que onde tem a residência oficial do Ali Khamenei ficou muito destruído com esse ataque. As informações da mídia estatal iraniana, então aqui na redação a gente está trabalhando, a gente está monitorando, a TV iraniana chegou a anunciar em um certo momento um pronunciamento do Ali Khamenei. E esse pronunciamento nunca aconteceu e eles pararam de falar no assunto. Então, existe um clima de tensão, obviamente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele está em Mar-a-Lago, na sua residência ali de verão, vamos chamar assim, residência dele mesmo, ele não está na Casa Branca. E aí, o pool de jornalistas é chamado em um determinado horário para começar a acompanhar o dia do presidente. Esse chamado, que eles chamam de pool call time, que é o momento em que o pool é chamado para começar a acompanhar o presidente, ele foi atrasado por 2 vezes e ainda não aconteceu. Ou seja, a imprensa não está acompanhando o que o presidente Trump está fazendo nesse momento, o que é um sinal que ele pode estar tratando de temas sensíveis. Agora há pouco, coisa de 15 minutos atrás, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo americano, ela anunciou no X, né, na rede social, que o presidente Trump falou com líderes da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Então existe um clima de tensão no ar, a gente não sabe ainda o que está acontecendo, mas a notícia de momento é que há 20 minutos atrás o Netanyahu falou que há fortes indícios de que o líder supremo do Irã não está mais entre nós. Foi mais ou menos esse o termo que ele usou aí, né? Perfeito. Sam, essas são, claro, as principais informações que precisam ser dadas agora, apresentadas, não só pela dupla que atacou o Irã no comecinho desse sábado, Israel e Estados Unidos, mas, claro, também da parte do Irã, da confirmação de quem são esses mortos e como também serão esses ataques todos de revide. E a partir dessa informação, por que é tão importante, né? A gente falou muito aqui na nossa live do começo de 2026 com o ataque à Venezuela e com a captura do ditador Nicolás Maduro. No caso da Venezuela, isso bastou para os Estados Unidos. Eles fizeram essa captura e foi um ataque pontual. Não parece ser a história agora com o Irã, né? Pelas ameaças que aconteceram dos dois lados ao longo desses últimos tempos. Negociações estavam sendo feitas e agora mesmo assim aconteceu o ataque. Parece que mesmo que eles tenham capturado ou matado o Ali Khamenei, esses conflitos vão continuar, principalmente de revide do Irã a Israel e Estados Unidos, né? Eu acho que nossos convidados explicaram muito bem como é essa situação, porque o Irã ali, a Venezuela, existiu o líder ali, o Nicolás Maduro, e era tipo assim, era uma autocracia, vamos chamar assim, né? Então a gente pode chamar de ditadura, mas analisando ali como era o governo, era muito centrado na figura do líder. No Irã, a figura central da teocracia é Deus. Então, mesmo a eliminação do Khamenei não significa necessariamente uma mudança do regime, porque Deus pode escolher um novo representante ali, na visão deles, que
e vai seguir o legado do mártir Khamenei. Então, existe, obviamente que existe, seria algo até surpreendente a morte do Ali Khamenei, mas não necessariamente significa o fim do regime. Então a gente sabe que é um regime que, enfim, os casos de opressão aí são bem documentados, é um regime, é uma ditadura, mas enfim, é uma teocracia, é uma ditadura em que Deus seria o líder ali, né? Então eles seguem doutrinas religiosas. Só que é diferente da Venezuela por muitos pontos, esse é um deles. É uma estrutura muito mais complexa, como a própria Natália André falou, militarmente não se compara a Venezuela com o Irã. O Irã é uma potência militar, muitos anos investindo nisso, tanto que eles estavam ali, eles dizem que era para fins pacíficos, né? Mas eles enriqueceram o urânio a uma porcentagem que, por exemplo, nem o Brasil enriquece. O Brasil, quando precisa desses insumos médicos, né, que é 60% ali, o Brasil importa. Então, olha só, um país ali no Oriente Médio que tem mais tecnologia do que o Brasil no campo de enriquecimento de urânio, né? Sim. Então, é uma questão para a gente ficar bem atento, porque os desdobramentos podem ser muito diferentes do que foi na Venezuela, né? Exatamente. E aí também, talvez, uma declaração de guerra mesmo, porque no caso da Venezuela, como foi um ataque pontual, os conflitos não continuaram e não teve um reconhecimento de guerra. E agora, em relação ao Irã, isso pode acontecer e é uma grande novidade, é uma guerra nova para os Estados Unidos, né? Isso pode acontecer também nas próximas horas. Sam, então vamos passar esse trecho importante da nova fala do Benjamin Netanyahu e, claro, depois a gente comenta tudo que ele vai trazer aí. אני אמרתי לכם הבוקר, המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש, ודרוש גם אורך רוח. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אנחנו יצאנו לקרב כדי לשנות מצב זה מן היסוד, לשים קץ לאיום. ביום השני של מלחמת התקומה הבטחתי לכם, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. עשינו זאת בעמק לביא, ואנחנו עושים זאת עכשיו ביתר שאת, במבצע שאגת הארי. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים, רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו, ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ולכן אני שוב פונה אליכם, אזרחי איראן. אל תחמיצו את ההזדמנות. זו הזדמנות של פעם בדור. אל תשבו בחיבוק ידיים, כי בקרוב יגיע הרגע שלכם, הרגע שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם, לצאת לרחובות כדי להשלים את המלאכה, להפיל את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים. הסבל וההקרבה שלכם לא יהיו לשווא. העזרה שהחלתם לה, העזרה הזאת הגיעה. Help has arrived. ועכשיו הגיעה העת שתתאחדו יחד למשימה היסטורית. אזרחי איראן, הפרסים, הכורדים, האזרים, האחווזים והבלוצ'ים. זה הזמן שלכם לאחד כוחות, להפיל את המשטר, להבטיח את עתידכם. אזרחי ישראל היקרים, לאורך כל מלחמת התקומה, שאבתי כוח רב מהעמידה האיתנה שלכם.
לא נפלתם למלכודות הדכדוך והייאוש. להפך, זקפתם קומה. נתתם גיבוי ללוחמינו הגיבורים. נתתם גיבוי לממשלה ונתתם גיבוי לי כדי להוביל את המאבק על קיומנו. כך בדיוק נוהג עם חפץ חיים, עם של אריות. גם בימים הקרובים נידרש יחד לאותה עמידה איתנה, לאותה משמעת ברזל בשמירה על הוראות פיקוד העורף. אזרחי ישראל היקרים, יש סמליות רבה בכך שהיום הוא י"א באדר. בתאריך זה, לפני 106 שנים, נפל גיבור האומה יוסף טרומפלדור בקרב תל חי. מורשתו, גבורתו, מפעמות בנו. באנדרטה לזכרו, בפסגת אצבע הגליל, בה נפל עם 7 חבריו, הוקם פסל הארי השואג. פעמים רבות במהלך חיי ביקרתי שם. כשהסתכלתי על הפסל, כך תמיד ראיתי אתכם, כך תמיד ראיתי אותנו, את עם ישראל. בעזרת השם, שאגת הארי של חיילינו, של טייסינו, של אזרחינו, נשמעת עכשיו בעולם כולו. והיום, יותר מתמיד, העולם כולו יודע, עם ישראל חי. Samuel Pancher, parece que esses sinais que Benjamin Netanyahu traz na fala dele são exatamente esses aqui, né? Do corpo de Ali Khamenei, que foi encontrado de acordo com o oficial israelense. Essas são informações de exatamente agora vindas da Reuters. Então a gente dá aqui o devido crédito, a Reuters está dando que sim, Ali Khamenei foi morto no ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã. Eu acho uma das notícias mais importantes de geopolítica dos últimos tempos, tá? A Reuters, como vocês veem aqui, ela cita um oficial israelense, só que é uma agência que trabalha ali com informações verificadas. Então a gente pode crer que é um alto oficial israelense e ele dá um detalhe muito específico. Ele diz que o corpo do Khamenei foi encontrado. Então falta a confirmação oficial. Acredito que esse silêncio do Donald Trump não é à toa, se for isso mesmo. Talvez ele esteja esperando a confirmação para anunciar a morte do Ali Khamenei. Enfim, momentos de expectativa aqui, Natália, e realmente acho que nosso público pode estar prestes a acompanhar aí um momento muito, muito marcante aí da história mundial, na verdade. Perfeito, é isso, né? A gente, logo quando acontece o ataque, tem uma fala, um discurso do presidente Donald Trump de 8 minutos, diretamente na Truth Social, e depois isso se espalha, em que ele não dá detalhes, né? Ele fala ali da operação como um todo, também justifica por que esse ataque foi feito em conjunto com Israel, fala muito sobre as ameaças que o Irã vinha fazendo para os direitos humanos, direitos civis da região, do Oriente Médio e também para o mundo todo, a partir também dessa questão toda nuclear. E o Benjamin Netanyahu também, na sua primeira fala, reforça isso tudo, mostrando que os dois países estão extremamente alinhados. E do outro lado, o Irã, nas primeiras manifestações, diz que, bom, fomos atacados contra tudo que diz a Carta da ONU, o direito internacional, por isso mesmo a gente vai revidar fortemente. E, como você também já tinha falado, Sam, eles dizem ali que Ali Khamenei, que o presidente, que nem tem a importância do Ali Khamenei, né, do Ayatollah, o Ayatollah é essa figura política mais importante do Irã, que os dois estariam vivos. E agora, horas depois, o Benjamin Netanyahu atualiza suas informações com um novo discurso, trazendo que há sinais fortes de que o ditador estaria morto, e a Reuters confirma através de uma fonte muito quente, né, muito próxima ali das operações que aconteceram hoje, um oficial israelense dizendo que sim, o corpo do Ali Khamenei foi encontrado. E como você também pontuou, já para passar para você de volta, essa base de segurança máxima, e segurança máxima para o Irã realmente, né, eles têm um poderio militar, de inteligência gigantescos, isso foi atacado, era onde o Ali Khamenei estava vivendo nos últimos tempos, então já tinha essa expectativa de ter pelo menos mais informações sobre o paradeiro dele. Como não teve mesmo, agora a gente tem uma confirmação da Reuters de que ele foi morto. Para dar uma informação além da Reuters, a N12, que é um canal israelense, é o principal canal de notícias israelense, acaba de publicar na TV que imagens do corpo do líder supremo do Irã foram mostradas
ao Benjamin Netanyahu. Portanto, ele teria dado essa informação no discurso de que há sinais de que ele está morto, baseado em imagens. Então, teriam imagens disso. Não sei se essas imagens vão ser mostradas ao público, mas a base dessa informação, então, seria essa. Talvez o oficial israelense que falou com a Reuters tenha visto as mesmas imagens que o Netanyahu viu. Então, são informações que estão chegando nesse momento, mas é uma informação da TV israelense de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu viu imagens do corpo do Ayatollah Ali Khamenei. Realmente uma notícia muito impactante. Então. E a Reuters mais cedo tinha dado já um avanço nessas informações, dizendo que o ministro da Defesa do Irã e o chefe da Guarda Revolucionária também tinham sido mortos. E agora a Reuters também traz a morte do Ali Khamenei. É uma situação sem precedentes, é uma situação que piora muito a tensão do conflito, claro, e principalmente o revide, né, do Irã em relação a esses ataques de Israel e Estados Unidos. Nas próximas horas a gente vai continuar recebendo essas informações e talvez ainda informações mais concretas do tamanho de tudo isso que está acontecendo. Mais cedo a gente trouxe informação da imprensa iraniana dando conta de 201 mortos por enquanto e que 27 das 31 províncias iranianas tinham sido atingidas nesses ataques dos Estados Unidos e de Israel. E além dessa base, desse complexo de segurança máxima que guardava o Ali Khamenei, uma escola primária foi atacada e lá 53 crianças tinham sido mortas, além de um número bem grande de feridos. Então esses são alguns dos números poucos que a gente tem dessas operações bastante violentas que aconteceram na manhã e na madrugada, né, no caso lá do horário do Oriente Médio nesse sábado. Sim, eu acho que é tudo preliminar, né? Então, obviamente que numa guerra os principais, né? Os primeiros alvos, eu diria até, são os civis. Os civis sempre são vítimas de uma forma ou de outra. A gente viu aí um brasileiro que está preso em Dubai, sua viagem foi atrapalhada. Então, seja com um ataque direto, um ferimento ou mudança de planos ali, todo mundo é afetado de alguma forma, né? Sim. Então, as informações chegam, a informação do lado iraniano é uma, a informação do lado americano e israelense é outra, mas o fato é que houve um ataque, houve um revide, e a gente está aqui mostrando as consequências disso, e talvez, como a Natália André falou, é muito importante prestar atenção, porque se o líder supremo do Irã realmente foi morto, a retaliação iraniana, talvez a gente esteja falando aí de uma coisa de semanas ou meses de conflito ali na região, de tentativa de retaliar dentro dos Estados Unidos ou com os parceiros ali. É realmente uma situação que evolui de forma dramática. E assim, se você pegar seu celular agora e você estava meio off, assim, olhar a quantidade de urgente, breaking news que está aparecendo na tela de todo mundo, dá uma ideia de quão dramática é essa situação. Então a gente tem essa informação da fonte da Reuters de que o líder supremo do Irã foi morto. A gente tem essa informação da TV israelense de que há imagens do corpo do líder supremo do Irã. E a gente agora uma confirmação oficial que, meu palpite, viria dos Estados Unidos. Acho que se o Donald Trump confirmar que o líder supremo está morto e ele não tiver, seria muito desmoralizante. Então, acho que o governo americano quer ter certeza que isso aconteceu para Donald Trump anunciar oficialmente, né, Natália André? É isso mesmo. Essa aí é a imagem de satélite que a gente estava vendo agora, dividindo tela com o Samuel Puncher. Exatamente essa que está atrás da gente, de onde vivia Ali Khamenei, e pode ser que é aí que foi encontrado o corpo dele, né, nesses escombros, que era esse complexo de segurança máxima que ele vivia fazia um tempo já, justamente porque tinha essas ameaças de ataques dos dois lados, né, de alguns meses. Aproveitar essa imagem só para mostrar, quando a gente fala em complexo, né, uma tradução de compound, né, do inglês. Então é um complexo, e dentro desse complexo existia o quê? Existia a resistência oficial do líder supremo do Irã. Então, da mesma forma que existe a Casa Branca nos Estados Unidos, aqui no Brasil o Palácio da Alvorada, é a residência oficial. Então, a residência oficial era dentro desse complexo. Se o Ayatollah estava aqui, se o Ayatollah de fato foi atingido, é uma outra conversa. Mas, de fato, é uma imagem obtida pelo The New York Times, de satélite da Airbus, se eu não me engano, que mostra esse complexo, assim, parcialmente destruído com toda certeza. A gente vê que realmente, assim, escombros, fumaça saindo. Então, que a residência dele foi atacada é uma certeza. Agora, a expectativa é do que vai acontecer daqui pra frente, né, Natália? E foi bom você ter mencionado a comparação com o Palácio da Alvorada e principalmente com a Casa Branca, porque vale a gente dizer que Donald Trump não está na Casa Branca, né? É por isso também, talvez, que tem essa demora toda para ele conseguir reunir todas as informações a partir de Mar-a-Lago, né? E que pode vir uma fala dele nas próximas horas a partir de lá, né? Ele passa os finais de semana em Mar-a-Lago, né? Geralmente ele vai. O que chama atenção, e aí pode ser até uma estratégia de... Pode indicar duas coisas. Ou que é uma estratégia de
de tentar enganar o inimigo, ou mesmo é uma ou que foi decidido de última hora. Porque ele tinha uma reunião, ele tinha um jantar com doadores do movimento MAGA lá em Mar-a-Lago, então ele tinha esse evento de fato, só que ele foi para lá. Existem fins de semana em que o Donald Trump não vai para Mar-a-Lago. Então, uns 2 fins de semana atrás, que já havia uma especulação muito forte sobre Irã, ele não foi e isso já gerou uma especulação a mais. Dessa vez ele foi e esse ataque aconteceu com ele em Mar-a-Lago, então ele direcionou essas operações aí junto com Israel de Mar-a-Lago. Eles montam lá como se fosse aquela situation room, aquela sala de situação ali para monitorar. Então, inclusive no primeiro ataque ao Irã, na verdade no ataque à Venezuela, eles fizeram isso também, foi em Mar-a-Lago, né? E nas imagens da internet tinha até algumas imagens que chamavam atenção porque eles colocam umas cortinas pretas e a partir da cortina preta para dentro é o espaço ali que é sigiloso, então tinha a aba do Twitter aberta, foi umas fotos que chamaram bastante atenção. A gente não tem essas fotos ainda no caso de hoje, mas ele monta uma sala ali em que ele realmente monitora toda a situação. Então realmente o presidente dos Estados Unidos com certeza ele tá focado nessa história, com toda certeza. E se a gente vir uma confirmação oficial dele, é muito provável que Ali Khamenei tenha morrido mesmo. E a gente falou de Palácio da Alvorada, o presidente brasileiro não está no Palácio da Alvorada. Aqui no Brasil a gente vive uma outra crise que precisa de muita atenção de todas as autoridades brasileiras, que é a tragédia climática em Juiz de Fora, em Ubá, em Matias Barbosa, a Zona da Mata Mineira,